A rodada 2 da fase de grupos da Eurocopa terminou e cara, não tem como, essa Euro tá trave demais, muitos recordes sendo quebrados, jogadores desconhecidos pela grande massa fazendo jogos incríveis, seleções grandes jogando um futebol por vezes cansado, mas em contrapartida, várias seleções menores fazendo valer cada minuto assistido. E é claro que no vídeo de hoje você vai conferir a análise completa dessa segunda rodada de fase de grupos, então esses vídeos aqui você sabe que é sem enrolação. A única coisa que eu vou te falar é que agora a KB Prime está com camisas à pronta entrega, isso significa que seus pedidos vão chegar bem mais rápido, e eles começaram a trabalhar também com malhas nacionais, o que vai ajudar no preço e com certeza você vai conseguir comprar algum manto com eles. Então dá uma olhada no site, se quiser fazer alguma compra, utilize o cupom TRAVE5 em qualquer item para ter desconto, e agora sim, bora falar de Eurocopa. No grupo A, nós tivemos mais do mesmo da dona da casa. A Alemanha jogou muito bem contra a Hungria, a dupla Musiala e Wirtz como meias avançados está funcionando muito bem, eles têm uma rotatividade incrível e o Havertz também participa disso, ele não é o 9 paradão lá. E realmente a Alemanha, juntamente com outra seleção do grupo seguinte, é a que melhor apresentou o futebol até aqui. Mas pode ser que esse jogo deles fique meio manjado, principalmente no mata-mata, em que começa um estudo maior e mais profundo a respeito dos adversários. E claro, eles vão enfrentar times melhores que a Hungria e Escócia. Então seria bom o Nagelsmann já ficar de olho, que isso pode prejudicar bastante o desempenho do time, e ele vai precisar de variações. E falando da Hungria, eles jogaram bem melhor que contra a Suíça, mas não foi suficiente. Ainda dependem muito de bola parada e vão jogar contra uma Escócia que também não gosta de propor o jogo, ou seja, esse confronto vai ser um Deus nos acuda, os dois times deixando o estilo de jogo do adversário desconfortável, e ainda assim, quem vencer não garante a vaga em terceiro. Já a Suíça, mesmo com um empate contra a Escócia, chega muito bem para garantir a classificação, visto que os escoceses têm -4 de saldo, então teriam que golear a Hungria para tirar a segunda colocação deles, ou os suíços serem goleados, é claro. Mas pelo que apresentaram, tendo feito um primeiro tempo bem apático, mas voltando para o segundo e tentando propor mais o jogo, acredito que passem e chegam para competir nas oitavas. E os escoceses pareciam outro time. Contra a Alemanha, fizeram o pior jogo de uma seleção nessa Euro, e contra a Suíça, até mereceram uma vitória, se você considerar o volume que tiveram, principalmente no segundo tempo, quando tiveram a melhor chance também. Mas é aquilo, agora vão enfrentar a Hungria e o encaixe dos esquemas e dos estilos de jogo dos dois times não se batem muito e ambos podem ter dificuldade. Passando para o grupo B, tivemos uma partida bem movimentada entre Albânia e Croácia, foi maluquice mesmo. Os albaneses começaram muito bem, tendo as melhores chances e abriram o placar com uma Croácia que estava errando bastante, sem conseguir se impor e furar o bloqueio do adversário. Só que no segundo tempo, eles se organizaram e começaram a criar chances ótimas, e em 2 minutos conseguiram a virada. E após isso, continuaram controlando bem o jogo, só que em uma das últimas bolas da partida, a Albânia conseguiu o empate e a situação da Croácia ficou bem crítica, já que vão ter que vencer a Itália se quiserem ir para o mata-mata. Já a Albânia, apesar de enfrentarem a Espanha, que é um adversário melhor que a Itália, eles provavelmente vão enfrentar os reservas dos espanhóis, que já se classificaram em primeiro do grupo. E como eu falei lá no vídeo do Predict, o estilo de jogo da Espanha é o que mais favorece a Albânia. E se tem um jogo para eles surpreenderem com a vitória nesse grupo, por incrível que pareça, é contra a Espanha mesmo. A Fúria, por sua vez, apresenta o melhor futebol até aqui. Eles não são mais aquela seleção do tic-tac pragmático, bom, eles ainda têm a posse de bola, mas são muito mais incisivos. O Fabian Ruiz dá uma dinâmica muito boa nesse meio, com passes velozes e potentes que quebram linhas, e com os dois pontas bem participativos e que buscam jogadas individuais o tempo todo, coisa que a Espanha recente nunca teve. Então é um jogo muito dominante, com posse, com intensidade nas pontas, jogadas individuais, dribles, enfim. É um time que pode embalar e ir bem longe no Euro. O problema é se eles saírem atrás ou encontrarem um time que consiga anular seus pontas, porque eu não vejo como a Espanha traria uma variação para esse estilo de jogo base, já que seus jogadores têm características parecidas. E a Itália não tem muito o que dizer, fizeram uma péssima partida, não conseguiram propor o jogo em momento algum, quando tiveram mais a bola, só lá na metade final do segundo tempo, não conseguiam trocar passes de perigo. O Cambiasso fez uma partida horrorosa, um dos piores jogadores até aqui dessa Euro, mas assim, disparado, e eles provaram que contra um adversário grande vão sofrer bastante. Contra a Croácia podem até conseguir propor o jogo e controlar bem as ações, porque a Croácia não está lá grande coisa, assim como eles já também conseguiram fazer contra a Albânia. Mas por essa partida contra a Espanha, é bem difícil imaginar essa Itália indo longe. No grupo C, mais uma vez eu não vou ficar me repetindo para a Inglaterra. O grande problema deles é bem óbvio, eu vi muita gente comentando do Arnold no meio campo, que não deu certo, mas cara, não tem muito por que falar disso. Com Arnold no meio ou na lateral, com o Shaw voltando ou com qualquer alteração simples de posicionamento, esse time
time não vai fluir, porque eles não são minimamente treinados para controlar um jogo e se impor tecnicamente. São jogadores dispersos no campo e tentando se sobrepor em individualidade, o que ficou muito claro nessa partida com as jogadas individuais de Foden e Saka. Não eram jogadas coordenadas, o resto do time não acompanhava eles, era simplesmente pegar a bola e tentar uma jogada individual. E quando pegarem uma seleção organizada, que tem um padrão de jogo, eles vão sofrer mesmo, não tem jeito. E a Dinamarca foi bem organizada. Depois de sofrer o gol, conseguiram cadenciar o jogo e a velocidade das ações, eles gostam de um jogo mais lento e a Inglaterra deu isso para eles, e os dinamarqueses agora chegam para a decisão contra a Sérvia, que por sua vez teve uma ótima chance de se recuperar da derrota, mas não conseguiram. No primeiro tempo a Eslovênia foi melhor e teve mais chances, e no segundo a Sérvia foi melhor, mas sem tantas chances assim até o final. Conseguiram tirar o empate na última bola do jogo e vão tentar o tudo ou nada contra a Dinamarca. Se vencerem, estão praticamente nas oitavas. A Eslovênia, pelas circunstâncias da partida, saiu com um péssimo resultado, já que estavam basicamente com 4 pontos, garantidos nas oitavas, e na última bola tudo ruiu, e a expressão dos jogadores mostra o quão ruim foi isso. No grupo D, o verdadeiro grupo da morte, cara, tivemos uma baita partida entre Polônia e Áustria, um jogaço mesmo. A Áustria dominou completamente o jogo até os 25 minutos do primeiro tempo, mais ou menos, fez um gol, depois a Polônia passou a tomar conta das ações ofensivas, chegou ao empate, e com isso o jogo continuou parelho. No segundo tempo, os dois times se alternavam no ataque, até que saiu o segundo gol da Áustria, e com isso eles dominaram o jogo e ampliaram a vantagem. E sem dúvida, eles se firmam como um time forte nessa Euro, que já tinham ido muito bem contra a França e agora vão dar trabalho para a Holanda. Essa que fez uma boa partida contra a França também, apesar do jogo em si não ter sido belo e muito cativante, foi um bom jogo da Holanda. Criou chances, teve 2 chances dentro da área e a França também teve, mas pelo volume dos dois times, o empate parecia ser mais justo mesmo. Isso até o lance polêmico, que cara, é bem discutível mesmo. Tudo bem, está na regra que o jogador não pode atrapalhar o goleiro, mas ele realmente atrapalhou. O Manhã não chegaria naquele chute do Xavi Simons de qualquer forma. Ele teria tido a exata mesma postura que teve se o jogador não estivesse ali. Então isso é muito prejudicial para a Holanda, mas enfim, com esse resultado a Polônia está eliminada da Euro, porque mesmo que vença a França e chegue aos mesmos 3 pontos da Áustria, que pode perder para a Holanda, eles ficam em último por conta do confronto direto. Então Leva não deu sorte em mais uma competição importante. E no grupo E, quem diria, o tido pela maioria como o pior grupo dessa Euro, vai chegar na última rodada com todos os times em situação de igualdade praticamente, já que todos dependem apenas de si para avançar. A partida entre Eslováquia e Ucrânia foi bem movimentada, a Eslováquia teve mais chances no primeiro tempo, mas no segundo eles foram engolidos pela Ucrânia, que mereceu muito a vitória. O Zinchenko jogou muito mais avançado e mais solto no campo do que no primeiro jogo, e isso contribuiu muito para as ações ofensivas dos ucranianos. Mas o problema é que eles chegam para disputar vaga contra a Bélgica, e falando nela, como a Bélgica teve volume de jogo contra a Romênia. Meu Deus, eles já tinham criado muitas chances claras de gol contra a Eslováquia, o Lukaku perdeu 2 bem claras naquele jogo, e nesse jogo aqui, isso não foi diferente. Ele perdeu uma chance clara também no primeiro tempo, com um chute de direita quase dentro da pequena área, então isso não mudou, mas a efetividade da Bélgica como um todo foi sim diferente. O Tedesco fez alterações, colocou o Luke Bacchio na vaga de Trossard, e ele deu mais profundidade nas jogadas. Ele também perdeu uma grande chance, num passe de De Bruyne no primeiro tempo, é verdade, mas eles fizeram o gol cedo, e poucos sofreram com a Romênia. A verdade é que a Bélgica criou para pelo menos sair do primeiro tempo com uns 3-0, e no segundo continuaram amassando os caras. Enfim, eles me surpreenderam. Eu achei que não iam jogar bem nessa Euro, mas jogaram, e a partida do senhor Kevin De Bruyne, meu amigo, foi trave demais. Foi talvez a melhor atuação individual dessa Euro até aqui. Ele fez de tudo, tentou a todo momento buscar o gol, finalizou, achou passes mágicos, desarmou, acelerou contra-ataques, cara, foi completo, o craque da partida, e pra mim, até aqui foi a grande atuação individual da Euro. Da Romênia já se esperava um jogo menos controlado, eles são a pior seleção do grupo tecnicamente, e aquela partida contra a Ucrânia não iria se repetir, principalmente contra a Bélgica, mas eles vão sim bater de frente contra a Eslováquia, apesar disso, e este grupo tá bem aberto e vai ser muito divertido na última rodada. E finalizando o resumo, temos o grupo F com uma partida também divertida entre Geórgia e Tchequia. A Tchequia começou com um domínio, criou chances, mas como vem acontecendo bastante nessa Euro, quem fez o primeiro gol foi a Geórgia, no finalzinho do primeiro tempo. Mas vamos lá, precisamos falar desse gol. A regra da bola na mão precisa ser urgentemente alterada, cara. Ela prejudica o futebol dessa forma que vem sendo aplicada. A Geórgia teve uma bola na área, o jogador faz um cruzamento e ela toca no braço do defensor da Tchequia, que realmente era um braço que estava bem aberto, só que o problema é que na sequência desse toque, a bola fica com o jogador da Geórgia, e ele estava frente a frente com o
o goleiro. Ele chuta e perde o gol. A jogada seguiu e ele teve a vantagem. E só no VAR que o árbitro foi dar esse toque. E não faz o menor sentido. Isso é extremamente injusto, porque na prática, o que aconteceu foi que o jogador da Geórgia foi beneficiado por perder um gol feito. Foi isso. Não tem como não considerar isso um erro de arbitragem. A regra não deve simplesmente ser travada e sem margem para interpretação. Ah, se a mão estiver estendida e longe do corpo e a bola bater, já é pênalti. Não, na maioria dos casos pode ser que isso atrapalhe o adversário, mas isso precisa estar aberto à interpretação, porque nesse lance o jogador da Tchequia não atrapalhou o da Geórgia. A defesa não foi ajudada pelo toque de mão e o time adversário prejudicado. Não, foi exatamente o contrário. O toque fez com que o atacante georgiano saísse na cara do gol. Se ele faz o gol ali, não existiria pênalti, certo? E a jogada seguiu normalmente, com ele tendo clara condição de marcar e perdendo. Tem que voltar o lance e dar o pênalti? Enfim, o futebol ainda tem muito a melhorar mesmo, em vários quesitos, e essas regras ilógicas e que qualquer pessoa que pare uns 10 segundos para pensar já percebe que estão atrapalhando o jogo é uma dessas coisas. Mas o impressionante é que os cabeças da FIFA parecem não perceber isso. Voltando ao jogo, a Tchequia conseguiu o empate e dominou completamente as ações ofensivas do segundo tempo. E por isso, o goleiro Marmardashvili foi o melhor em campo. Ele fechou o gol e segurou o empate histórico para seu país. E que ainda ficou com um gostinho amargo no final, já que o jogador Lobianidis perdeu um gol feito que poderia ter dado os 3 pontos para a Geórgia. E falando de Portugal, bom, eles fizeram uma ótima partida, já tinham feito uma boa partida na primeira rodada, e inclusive eles criaram mais chances contra a Tchequia do que contra a Turquia. Tiveram mais finalizações, mais chances claras de gol, mas enfim, como um placar foi 2-1 sofrido no final e o outro foi 3-0, a massa vai dizer que eles jogaram bem só nesse último jogo. Normal. Falando da Turquia, eles conseguiram equilibrar o jogo no início. Nos primeiros 15 minutos, fizeram um bom jogo e de trocação, tentaram contra-ataques e estavam saindo jogando de trás e trocando bons passes, mas após o gol do Bernardo, eles desmontaram. Teve aquele gol contra Bizarro depois e o jogo acabou ali. Era impossível a Turquia virar. O Roberto Martínez mais uma vez espelhou a formação do adversário e jogou com menos amplitude nessa partida. Conseguiu controlar bem o resultado e ampliar no segundo tempo, o que fez de Portugal a segunda seleção a se classificar em primeiro do grupo, juntamente com a Espanha, e ter o direito de entrar com o time reserva na última rodada. E para fechar de vez nosso resumo, como alguns de vocês pediram, essa é a classificação do nosso bolão ao término da segunda rodada. O Pedro Soares mandou muito bem, eu vi que ele colocou 3-0 para Portugal e colocou o bônus de duplicar a pontuação nesse jogo, então só nessa partida aí ele fez mais de 30 pontos, mas tem muita gente perto dele, inclusive o Trave ali ó, na quinta posição. Então vamos palpitar para essa terceira rodada que tá muito aberto ainda. Já a classificação do nosso Fantasy é essa aí, com o Esquadrão Blaugrana liderando e o meu time na vexatória 46ª posição. É óbvio que eu queria vender todos esses bagres aí e renovar o elenco do Trave FC por completo, inclusive demitir o técnico, mas a UEFA não permite. Eu só tenho 2 transferências por conta do transfer ban, então eu tenho que fazer isso com sabedoria e você devia fazer isso também. E lembrando que ali em cima você tem 2 opções, a de Joker e a de sem limites. A de Joker você pode mudar o seu time completamente, fazer quantas transferências quiser e depois na próxima rodada o seu time continua do jeito que está, com essas transferências que você fez. Agora, se você usar o sem limites, você não tem limite de dinheiro e nem de transferências, então você pode contratar todos os jogadores mais caros para o seu time, só que eles vão ser todos vendidos automaticamente na rodada seguinte e você vai voltar com o time que você estava antes de usar esses sem limites. Então usem com sabedoria também isso e vamos lá, vamos escalar para essa terceira rodada e eu volto ao fim da fase de grupos com mais um resumo e com a atualização do ranking dos favoritos que, claro, terá novos times no top 4. Por hoje é isso, não se esqueça de pensar com carinho no clube de membros do canal e nós nos vemos no próximo resumo da Euro de Trave a Trave.